Bom, a gente está tudo revigorado, né? Cheio de energia para a gente poder conversarmos, refletir diante da palavra de Jesus, né? Primeiramente, eu queria agradecer o convite, agradecer a Deus, a Jesus, ao nosso guia protetor da nossa casa de oração e a todos os mentores nossos e a todos os espíritos que trabalham na seara do bem de Jesus, que tiveram aqui antecipadamente para preparar esse ambiente, para preparar essa harmonia, para que nós possamos fazer o trabalho, né, que necessitamos para a nossa corrigenda. Hoje o nosso tema é interessante, né, que nós vamos lá buscar no capítulo 13 do Evangelho segundo o Espiritismo: não saiba a vossa mão esquerda o que dê a vossa mão direita, e benefícios pagos com ingratidão. Esse é um tema, né, que já é o finalzinho desse capítulo. E esse capítulo, Kardec vem sempre com os espíritos referendo à caridade. Ele vem falando da caridade de várias formas, São várias mensagens falando da caridade. E ele pega esse texto e lá no finalzinho ele bota benefícios pagos com ingratidão. O que a gente pensa que é isso? É alguma coisa que nós fizemos de benefício e alguém não reconheceu. É isso que nós entendemos, né? Nós entendemos dessa maneira, que nós fizemos alguma coisa e alguém pediu, não agradeceu de maneira nenhuma. Mas nós vamos ver, né, que o espírito protetor, ele dá um contexto para a gente analisar, né? Tem que ligar, senão não vai. Não vai. Então, essa mensagem, né, está no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 13, é uma mensagem do Guia Protetor, tá? Em 1862. E Kardec, no início da mensagem, antes do Espírito Protetor dar a mensagem, ele faz um questionamento. Que se deve pensar dos que recebendo a ingratidão e paga de benefícios que fizeram, deixam de praticar o bem para não topar com os ingratos? Kardec faz essa pergunta interessante aos espíritos, né? Que se deve pensar dos que, recebendo a ingratidão em paga de um benefício que fizeram, deixa de praticar o bem para não topar com os ingratos. Então eu fiz um benefício e a pessoa não me agradeceu. Kardec vai, né? O que acontece com isso? Nós temos duas vertentes aí. O que continua fazendo a caridade e tem o que parou de fazer a caridade. Temos duas vertentes, né? Mas nós, antes de podermos caminhar, nós precisamos saber, entender o que é ingratidão, gratidão e benefício, para a gente poder nos situar o que fala, o que é ingratidão. É a falta de reconhecimento ou gratidão por algo que foi oferecido ou concedido. É uma característica de quem não valoriza os favores e as coisas que recebe. E gratidão é um sentimento de reconhecimento e apreço por uma boa ação, ajuda ou benefício. É uma emoção positiva que pode estar associada a vários benefícios para saúde mental e física. A gente vê que na gratidão, quando nós somos gratos a alguma coisa, já recebemos algum benefício, tanto físico quanto mental. Por isso que nós falamos sempre gratidão, gratidão, gratidão por estarmos vivos, gratidão por estarmos vendo, gratidão por pensarmos, gratidão por tudo. Estamos sendo gratos a quem? Ao Pai Amantíssimo, que nos deu tudo para que nós pudéssemos, caminhar e evoluir. E o benefício? Graça, privilégio ou provento concedidos a alguém.
proveito, vantagem, direito, ato ou efeito de fazer o bem, de prestar um serviço a outra, auxílio, favor. É quem faz uma caridade. É um ato de caridade. Quem faz o benefício a alguém está fazendo uma caridade. Agora a intenção a gente vai ver na frente. Se eu faço a caridade pensando em conseguir alguma coisa, é uma situação. Quando eu faço a caridade não pensando em nada, é outra situação. Então a gente tem que ver como desenrola essa situação da caridade em si. Então, aqueles que fizeram o benefício e receberam a ingratidão em paga e deixam de praticar o bem, aí ele está afirmando uma coisa, né? Então, aqueles que fizeram o benefício e receberam a ingratidão paga e deixam de praticar o bem, o que acontece? Os espíritos respondem: nesses há mais orgulho, mais egoísmo do que a caridade, visto que fazer o bem apenas para receber demonstrações de reconhecimento e não fazer o bem com desinteresse. Então a gente já vê que tem uma diferença nas situações. Nós fazermos o bem, nós fazemos a caridade sem interesse. Aquele que fica chateado porque fez o bem de alguma coisa e não recebe o obrigado, esse faz com orgulho. E muitas das vezes para até de fazer benefício a alguém. Pelo orgulho, pelo egoísmo, ele para de fazer, porque ele quer ser visto como o caridoso, quer ser visto como quem está fazendo alguma coisa para alguém e as outras pessoas vejam que ele está fazendo. Por isso que é uma coisa complicada isso. É muito difícil, porque se nós fazemos essa caridade, esse benefício, nós temos que estar, avançando para que a gente não possa passar por essas situações. É fazer sem querer nada em troca. Porque muitas das vezes nós já fizemos isso na vida. Muitas das vezes nós fizemos. Conversamos com Deus e pedimos alguma coisa a Deus. E falamos para Deus assim: ó Deus, se eu me conceder isso, eu vou fazer isso. Eu juro que eu vou me mudar para tal. Você está fazendo uma barganha com Deus. Não existe isso. Não existe isso. Deus já nos concede tudo o necessário para a gente caminhar no nosso progresso. Aí eu ainda vou pedir alguma coisa a Deus, que eu sei que Deus sabe tudo o que eu necessito, ainda vou barganhar com Deus? Puxa vida, como é que pode? Ele já nos dá tudo de necessário para a gente caminhar, para a gente trabalhar, para a gente evoluir, para a gente se melhorar. A gente vai lá e ainda quer fazer uma barganha com Deus, Então, o que acontece? No caso, aqueles que fazem o benefício e fazem para o benefício e quer uma resposta, quer ver o que vai acontecer, ia mostrar ou aparecer, é orgulhoso. E o orgulho é antagônico à caridade. Tem como a pessoa fazer a caridade sendo orgulhoso? O beneficiário não tem nada a ver, o beneficiário vai receber. Mas a pessoa que está fazendo não serve de nada. Porque está fazendo com orgulho. E o orgulho, dentro daquilo que nós estudamos, é vício. Não é virtude. É atraso. O atraso da humanidade é o orgulho, a vaidade e o egoísmo. Coisas que nós temos que mudar. Coisas que nós temos que tirar de nós. Então nós não conseguimos fazer caridade corretamente sendo orgulhoso, E o bem feito, desinteressadamente, é o único agradável a Deus. O bem feito desinteressadamente de qualquer coisa é o único agradável a Deus. Então a gente tem que começar
né? A pensar sobre essas situações, a pensar de que forma eu estou fazendo na minha vida esse bem, de que forma eu estou fazendo esse benefício a alguém, qual é a minha intenção. Por isso que nós estamos vendo, né? Está sendo muito chamado para que a gente mude o nosso comportamento interior, que a gente faça a reflexão de nós mesmos, nos conhecermos, para que a gente possa identificar aonde nós temos os defeitos, para que a gente possa corrigi-los. O que é isso? Santo Agostinho falou lá, é conhecer-se a ti mesmo, é reforma íntima, é a reforma que nós vamos tendo conhecimento de como fazer o benefício a alguém sem interesse. É essa mudança que nós precisamos, essa mudança de entendimento que não precisamos fazer com interesse. Só fazendo você já está sendo beneficiado, você já está recebendo. Então qual a nossa intenção? O que nós estamos fazendo com a nossa intenção em relação ao sentimento, em relação ao próximo? Qual é a nossa intenção com isso? Isso nós temos que estar dentro de nós e vendo o que nós queremos, né? Aquele que procura na terra recompensa ao bem que pratica, não a receberá no céu. Fez o bem aqui, quer o bem aqui, lá no céu ele não vai receber, porque já recebeu aqui na terra. Deus, entretanto, terá apreço, consideração, né? Aquele que não a busca no mundo. Então, aquele que faz o benefício, a caridade a alguém e que não tem interesse nenhum, vai receber no céu. Vocês se lembram da passagem de Jesus quando ele está perto, aonde colocava a oferenda lá, da moedinha, aquela viúva? Todos passaram lá, botava o dinheiro e queria que todo mundo visse, botava lá, o outro vinha, botava para jogar, para fazer barulho mesmo. Chegou lá a viúvazinha, que não tinha nada, pegou 2 centavos e colocou lá. O que Jesus falou? Aquela era a maior caridade, porque ela estava tirando da onde ela não tinha. Ela precisava, mas ela deu aquilo que ela não tinha. Então a gente vê o valor do benefício que a gente pode fazer a alguém. A gente fala às vezes em caridade material, em caridade que a gente dá, vai prato de comida, cesta básica. Isso é necessário? É necessário. Mas a caridade moral em si, às vezes representa muito mais do que a caridade material. Aquela pessoa que nós estamos oferecendo a cesta básica, ela está recebendo a cesta básica, mas ela precisa que você escute ela. Ela precisa falar com você, desabafar com você. E essa é a caridade moral, que a gente pode juntar com a caridade material. E a pessoa às vezes quer falar, quer sentir um abraço, quer sentir um aperto de mão, e muitas das vezes a gente não deixa acontecer, não deixa se fazer, né? Às vezes, muitas vezes pelo orgulho, pela vaidade, às vezes, pelo seu próprio egoísmo, não deixa acontecer. E aquela pessoa precisava só de um aperto de mão, ou precisava só de um bom dia. E a gente tem que começar a olhar nesse campo. A gente precisa entender que nos pequenos gestos de benefício a alguém é que a gente vai somando para fazer coisas grandes. É nas pequenas atitudes que a gente faz grandes benefícios, né? Então a gente vê que Deus está atento a tudo. Às vezes nós pedimos a Deus alguma coisa, Deus não precisa que a gente peça não, porque Deus sabe o que nós necessitamos. Nós pedimos porque somos apressados, queremos logo, e às vezes demora aquilo que a gente pede, às vezes passa muito tempo e a gente fica, puxa, Deus não vê o que eu quero, né? A gente não tem a paciência, mas não precisamos pedir a Deus. Agradeço que Ele já dá, porque o resto vem por acréscimo.
né? Mas nós queremos sempre mais do que aquilo que necessitamos, queremos sempre mais, né? Aí eu fui lá no Livro dos Espíritos e peguei essa questão, que eu acho que é uma questão bem interessante, né? Qual a mais meritória de todas as virtudes? Que tem com dizer com a nossa fala, né? E os Espíritos respondem assim: toda virtude tem seu mérito próprio, porque todas indicam o progresso na senda do bem. Evidentemente que quando nós começamos a conquistar as virtudes, elas vêm desencadeando o nosso ser, né? E ele fala bem claro, todas as virtudes são importantes. Há virtude sempre que há resistência voluntária ao arrastamento dos maus pendores. É nós tirarmos os nossos maus pendores e deixar que flua o sentimento do bem, o sentimento de amor, o sentimento de paciência, de tolerância, de indulgência, de benevolência. Deixar esse sentimento fluir dentro de nós. A sublimidade da virtude, porém, está no sacrifício do interesse pessoal. O que é sacrifício do interesse pessoal? É eu me sacrificar por alguém. É eu sacrificar o meu interesse por alguém. É eu deixar de me alimentar para dar o meu prato de comida ao meu irmão. Esse é o meu sem interesse. É nós fazermos pelo outro e deixarmos de fazer aquilo que nós queremos fazer. Então ele fala, é a sublimidade da virtude, porém está no sacrifício do interesse pessoal, sacrifício do meu interesse, pelo bem do próximo, sem pensamento oculto. Aí fala mais ainda, a mais meritória é a que assenta na mais desinteressada caridade. Qual é a maior virtude? Que assenta na mais desinteressada caridade. Que seja feito sem interesse nenhum. Essa é a mais meritória. Essa é a que nós devemos fazer. Essa é a que temos que fazer. Temos que aprender a fazer. Porque sempre quando nós damos alguma coisa a alguém, nós pensamos em alguma coisa que possamos receber. E nós temos que afastar isso de nós. Temos que afastar isso de nós. Não é só os amigos, não é só os colegas do serviço, não. Dentro de casa nós fazemos isso. Trocamos esposo com esposa, filho com esposa, filho com pai, e trocamos esse interesse. E trocamos muito, não é pouco não. Trocamos muito esse interesse. Então a gente tem que verificar se nós estamos dando sempre querendo alguma coisa em troca. O filho geralmente faz isso, né, gente? Papai, me deixa ali, aí depois eu faço isso, né? A gente sempre tem isso, né? Deixa eu fazer isso, depois eu recompenso com isso. Então a gente tem que não ter interesse. A gente tem que fazer por fazer. Fazer por amor. Quando a gente vai fazer alguma coisa para alguém, é fazer por amor. Porque a pessoa vai sentir que você está fazendo por amor. Às vezes você vai doar alguma coisa a alguém, você vai com uma cara tão trancuda, tão, né, fechada, que a pessoa fica até, opa, eu vou receber, mas vou sair logo fora, porque não vai ser legal, né? Então, a gente precisa ser alegre, a gente precisa ser otimista, a gente precisa ter confiança. E até quando nós vamos estar com os nossos irmãos, em todos os momentos. Em todos os momentos. A gente tem que aprender a ter emoção dentro do nosso sentimento do coração. A ter vontade de ser feliz, a ter vontade de ter um mundo melhor, a ter vontade de ser otimista, de querer vencer as imperfeições. Nós precisamos disso. Nós temos que fazer isso. É em nosso benefício. E em benefício também daqueles que estão na caminhada conosco. Aqueles que estão, aqueles que estão no lar, aqueles que estão no serviço, aqueles que são os amigos. A gente mostrar otimismo, ter certeza que nós somos espíritos imortais, que reencarnamos, que temos débitos que vamos acertar, que vamos melhorar, que vamos conseguir. Isso nós precisamos ter força para isso. Força de vontade, que também é uma das virtudes que nós precisamos botar
às vezes em primeiro lugar, que é a força de vontade. Preciso acabar com isso, preciso modificar isso. E você ter força de vontade para que você possa executar eficazmente, que aquilo vai ser abandonado. Mas você precisa ter força e você precisa ter fé, né? Senão a gente não consegue. Deveis sempre ajudar os fracos, embora saibas de antemão que os que hoje aqui fizerdes o bem, não vou lhe agradecerão. Ficai certo de que, se aquele a quem prestais um serviço, o esquece. Não importa que ele esqueça a quem você fez. Importa é você fez. Isso é que importa. Se ele vai te agradecer, não vai te agradecer, não vai gostar, não importa. Importa é você fazer. Fazer o bem sempre. Fazer o bem sempre. Conforme a pessoa vai receber, porque você fazendo o bem sempre, você tem a tua consciência tranquila que você está agindo dentro da lei de Deus. E essa lei de Deus está em todos nós. Não deram um livro para Jorge Maurício olhar e ver lá qual é a lei de Deus. Não, a lei de Deus está em cada um de nós. Já nascemos com ela, já estamos com ela, sempre. Precisamos ir lá, na sementinha da lei de Deus e cultivar. E cada vez andar mais reto com ela. Porque se nós sairmos da lei de Deus, sofremos. Quando nós retornamos à lei de Deus, nós sofremos, mas entendemos por que sofremos. Compreendemos, temos resignação, entendimento do que nós estamos passando, que é diferente daquele que não conhece as leis de Deus, daquele que não tem a lei de Deus consigo no sentimento. À medida que nós vamos nos apurando em conhecer a lei de Deus, nossos sofrimentos acabaram. Eu acredito até que, depois que nós tivemos a doutrina espírita em si, que nos explicou muito mais facilmente, né, aquilo que Jesus quis nos ensinar, chegou o remédio. Chegou o remédio para que a gente viva melhor na encarnação, para que a gente compreenda o que nós estamos passando, por que nós estamos passando, o que precisamos fazer para passar melhor. Que hoje nós estamos colhendo o que nós fizemos ontem. Talvez nós não fôssemos bem bonzinhos, né? Ontem. Estamos colhendo hoje. Hoje nós temos que plantar para colher amanhã, mas sem se preocupar como vai ser o amanhã. Plantar hoje, plantar o bem, plantar o consciente. Como vai ser o amanhã, deixa o amanhã por amanhã. Jesus já falava, né? Deixa cada dia por o seu dia. Então, nosso dia, vamos plantar corretamente, vamos na lavoura plantar aquilo que é o bem para a gente caminhar. O depois vai vir, né? E se Deus permite, por vezes, sejais pagos com a ingratidão, é para experimentar a vossa perseverança em praticar o bem. Ah, tá aí, né? Se Deus deixa acontecer a ingratidão no benefício que a gente está fazendo, o que acontece? Ele deixa para a gente ter perseverança e continuar praticando o bem. Porque se nós pararmos de praticar esse bem, nós somos orgulhosos. Ah, não vou fazer mais não. Ninguém está dando valor a isso. E a gente vê muito isso na vida, né? Porque nós tivemos uma resposta positiva daquilo que fizemos. Ah, deixa para lá, não vou fazer mais não. Não, a gente tem que fazer mais, sem interesse. Sem pensar na gratidão que a pessoa vai fazer. Ou com a ingratidão. Fazer o bem por fazer o bem. Por consciência. Então, Deus nos deixa, né? Para a gente ver
Qual vai ser a nossa perseverança nisso? Será que no primeiro embate que a gente faz alguma coisa, a gente chega no centro espírita, chama a gente para fazer um trabalho, aí a gente vai fazer o trabalho, aquele trabalho excelente, né? Aquele trabalho bom, que a gente tem orgulho daquele trabalho, aí ninguém fala nada, ninguém me fala nem um obrigado. Aí eu tenho aquele meu orgulho lá dentro, eu vou falar, poxa, não vou voltar mais não. Poxa, eu trabalhei tanto, fiz tanta coisa e ninguém me deu um obrigado. Olha, foi para te testar, para ver se você vai continuar fazendo. Porque se você sair e deixar, imperou o teu vício, que é o orgulho. Mas se você continuar, eles não viram, mas eu vou continuar. Só de pirraça, eu vou continuar fazendo tudo aqui. E continua. E a pessoa mesmo que está fazendo o trabalho, ela vai percebendo que as outras pessoas não precisam falar para ela obrigado. Ela sente no olhar, ela sente na harmonia que vai ter, no companheirismo de cada um, a pessoa vai sentir as vibrações. Não precisa ninguém dar obrigado para a gente. É da maneira que nós fazemos, da medida que nós vamos executando, que vai aparecendo a boa harmonia, o bom fluido, o bom entendimento. Começa a aparecer os colaboradores, aqueles para ajudar, vão aparecendo. Por isso que Deus nos deixa, né, passar por essas situações. Muitas das vezes pensamos até que somos incompreendidos, mas não, é que nós temos que passar pela situação, temos que passar por esse momento para ver qual vai ser a nossa atitude. Então já sabe, né? Continuo fazendo o trabalho no bem, não importa se não vão, obrigado, não importa, continuo. Isto é palavra dos Espíritos, tá? E sabeis, porventura, se o benefício momentaneamente esquecido não produzirá mais tarde bons frutos? Olha, uma outra consequência, né? A gente vê o desdobramento de uma mensagem e de uma resposta, de uma pergunta que Kardec fez. O desdobramento em termos da caridade, em termos de você fazer a caridade. Quantas situações pode acontecer? Ele fala, e sabeis porventura se o benefício momentaneamente esquecido não produzirá mais tarde bons frutos? Aí eu vou dar a resposta dos Espíritos. Primeiro, para quem fez, vai ter benefício. Não interessa, vai ter benefício. Quem está fazendo benefício sempre é beneficiado. E para aquele que recebeu? Aquele que recebeu e teve consideração de agradecer, de poder manifestar um ar de alegria, ele está agradecendo com todo amor. E aquele que fez com atitude de ingratidão, ele vai ter o merecimento, porque uma hora ele vai ter que reconhecer aquele benefício que ele recebeu, porque ele recebeu o benefício, mesmo ele aceitando de mau grado. Lá na frente vai fazer algum benefício, né? Então vamos ver o que os Espíritos realmente falam, né? Tendo a certeza de que, ao contrário, é uma semente que, com o tempo, germinará naquele que foi ingrato. Nós vamos criar uma semente que vai germinar. Infelizmente, nunca vê de ser não o presente, porque a gente olha, é sempre presente, né? A gente vê logo nas atitudes, no presente. No esperamos o que vai acontecer depois. Queremos ter respostas imediatas, né? Trabalhais para vós e não pelos outros. Quando o Espírito responde isso aqui, trabalhais para vós e não pelos outros, é que ele fala em relação a nós continuar fazendo os benefícios, porque nós estamos trabalhando na nossa evolução moral. Nós não estamos trabalhando por outro, porque na evolução moral é cada um de nós, é nossa evolução. Cada um evolui de uma forma, cada um tem um caminho dessa evolução.
Eu não posso evoluir para o meu neto, eu não posso evoluir para a minha filha. Eles têm que ter o caminho deles evoluírem. Eu posso ajudar? Posso ajudar, mas a opção é deles, porque nós temos livre-arbítrio. A opção é deles. Então, quando ele fala trabalhar por vós, é nós continuarmos trabalhando a nossa intimidade, o nosso sentimento, o nosso poder de realizar as coisas. Não pelos outros, porque aquele outro ele vai ter o caminho dele, ele vai ter a hora de caminhar, ele vai ter a hora, a oportunidade, sempre vai ter a oportunidade de trilhar também na evolução. Os benefícios acabam por abrandar o mais intermido dos corações. Esses que têm a ingratidão como resposta, uma hora vai ser tocado no coração deles. E vai ser a hora que vai germinar o amor, que vai ser tocado por ele através desse benefício. Podem ser esquecidos neste mundo, mas quando desembaraçar do seu envoltório carnal, o espírito que recebeu se lembrará deles, e essa lembrança será o seu castigo. Deplorará a sua ingratidão, desejará reparar a falta, pagar a dívida noutra existência, não raro buscando uma vida de dedicação ao seu benfeitor. E a gente tem depoimento disso. No livro Céu e Inferno, nós temos depoimento dessa situação, que um rapaz foi adotado por uma família bem rica, bem abastada, a família, deu todo o conhecimento, toda a instrução a ele, né? Ele se formou, teve uma vida muito boa, né? E ele foi não grato com aquele que era o seu benfeitor, que era o pai adotivo dele. E desencarnou esse rapaz. E o benfeitor também desencarnou. E ele dá o depoimento, no livro Céu e Inferno, que ele tinha uma dívida com aquele que foi pai adotivo dele na encarnação anterior. Porque ele queria voltar com aquele que foi o benfeitor para fazer benefício a ele, ajudar a ele, a trabalhar para ele em prol do bem. Porque ele reconheceu que aquele benfeitor deu tudo a ele para ele progredir intelectualmente, e ele não reconheceu. Ele só reconheceu realmente quando ele desencarnou. E em alguma encarnação depois, ele vai voltar com aquele benfeitor e ser aquele que vai ajudar aquele benfeitor, porque ele reconheceu. É uma maneira de germinar o benefício, a caridade dentro de nós. Às vezes nós somos retrancados, somos cólicos, somos irritantes, somos impacientes, mas nessa mudança desse sentimento, nós começamos a aprender que fazer o bem, que fazer o bom e ajudar o próximo é o melhor benefício para cada um de nós. Isto está na saúde hoje, é provado. Tirar aquele rancor que tem dentro de nós, aquele ódio, aquela impaciência com alguém. E não está longe essas impaciências não. Essas impaciências estão dentro do lar, dentro de casa. É a impaciência com o filho, é o esposo com a esposa com o esposo, é a mãe com o filho, é a mãe com a filha, é o pai com o filho. Essas impaciências, a gente precisa ser harmônico, nós estamos passando para aparar essas arestas, para corrigir esses momentos. É a oportunidade que nós temos. É o momento que temos de nos recuperar, de nos entendermos. Nem em termos só de família, não. É em termos de mundo. É em termos de tudo, né? Então, precisamos trabalhar em cima disso. Aí eu trouxe a questão 897, né? Que eu gosto muito de fazer. Eu gosto de estudar o Evangelho, mas eu gosto muito de ir também lá no Livro dos Espíritos, que a gente vai comparando. Porque o Livro dos Espíritos foi o primeiro, né? Aí depois veio o Livro dos Médiuns, depois veio o Evangelho, que é a moral, né, de Jesus. A moral de Jesus, a moral de Deus,
a lei de Deus ninguém consegue modificar. Ninguém consegue. Então o Livro dos Espíritos, ele nos dá aquelas perguntas que Kardec foi lá e vou pegar algum erro aí, mas não conseguiu, né? Então a gente vê que a gente vai lá e as coisas batem uma com a outra, que é incrível. Merecerá reprovação aquele que faz o bem sem visar a qualquer recompensa na terra, mas esperando que lhe seja levado em conta na outra vida e que lá venha a ser melhor a sua situação? E essa preocupação lhe prejudicará o progresso? Essa pergunta aqui que o Kardec fez, ele fez para quem estava estudando o Espiritismo, né? Porque nós já pensamos na vida futura, nós já pensamos lá do outro lado. Então ele pergunta, será que eu estou fazendo benefício agora, mas eu estou com a intenção de estar melhor situado lá do outro lado? Aí os Espíritos respondem, o bem deve ser feito caritativamente, isto é, com desinteresse. Mas aí Kardec, né? Ele era bom, ele tinha assim aquilo que a gente precisou para a doutrina, tudo para a doutrina, né? Ele vai na mesma pergunta, uma questãozinha lá. Aí ele pergunta de novo aos espíritos, contudo, todos alimentam o desejo muito natural de progredir. Nós, claro, para forrar-se a penosa condição desta vida. Os próprios Espíritos nos ensinam a praticar o bem com esse objetivo. Olha só, ele pergunta, os Espíritos ensinam a nós com o objetivo de quê? De nós melhorarmos nossa situação no mundo espiritual. Kardec foi claro por ele, Espírito. Será então um mal pensarmos que praticando o bem podemos esperar coisa melhor do que temos na Terra? Aí os Espíritos respondem, não certamente. Mas aquele que faz o bem sem ideia pré-concebida, pelo só prazer de ser agradável a Deus e a seu próximo que sofre, já muito no certo grau de progresso. Então tá aí. Então quando nós já fazemos o bem sem interesse, nós já estamos galgando um grau de progresso. Então nós podemos avaliar isso como sendo o progresso. Quando nós fazemos sem interesse nenhum, se for para cá ou se for para o plano espiritual, nós já estamos num grau de progresso, que lhe permitirá alcançar a felicidade muito mais depressa do que o seu irmão que, mais positivo, faz o bem por cálculo e não impelido pelo ardor natural do seu coração. Porque fica fazendo o bem, mas calculando, o que eu vou ganhar? Será que eu vou lá no mundo espiritual, já vou sair daqui, já vou lá para o nosso lar? Será que a gente já consegue? Vamos sair daqui, somos espíritas, né? Já estamos todos cheios de energia, vigorosos. Aí chegamos lá do outro lado, não, você vai ficar aqui, nessa barquinha aqui, cedo para você ir para o nosso lar, você precisa trabalhar muito mais, você precisa fazer muito mais coisas, ser mais humilde, ser mais simples. Aí a gente, né? Mas a gente tem que ter a fé que nós vamos conseguir. Temos que ser otimistas, temos que ter força de vontade, temos que fazer essa fé ativa, ela ser ativa, que a gente vai conseguir. Não é uma fé de inércia, é uma fé parada, não. Quando Jesus fala para arrastar a montanha, um pedacinho de grão de mostarda, ele fala porque o tamanho da mostarda é muito pequenininho, o grão de mostarda é muito pequenininho, ia mover montanhas. E é nós movendo os nossos defeitos, tirando os nossos defeitos, com esse pedacinho de grão de mostarda. Por isso que nós temos que ter fé, né? Assim, sem o suspeitardes, tereis contribuído para o seu adiantamento moral e vireis a receber a exatidão desta máxima. Um benefício jamais se perde, qualquer que seja, ele nunca é perdido. Qualquer benefício.
uma boa noite, um bom dia, um sorriso, uma palavra, um escutar, ele nunca é perdido. Além disso, também, por vós mesmos tereis trabalhado, porquanto granjeareis o mérito de haver feito o bem, desinteressadamente e sem que as decepções vos desanimem. Porque geralmente são as decepções que nós desanimamos, né? A gente joga muito culpa no outro. Quase tudo na nossa vida é o outro que erra. Nós não reconhecemos que nós temos erro. Nós jogamos culpa no outro. Devemos mudar isso. Olhar para dentro de nós e respeitar o erro dos outros, mas entender os nossos erros para que a gente possa acertar. Isso é muito importante. Aí, terminando, né, a mensagem lá, nosso guia protetor, né, ele fala assim: ah, meus amigos, conhecesseis todos os laços que prendem a vossa vida atual, a vossa existência anteriores. Por quê? Uma hora nós estamos com um, outra hora nós estamos com outros. Nós somos uma família universal. Nós somos irmãos em Deus. Então, uma hora nós estamos pai, uma hora nós estamos mãe, uma hora nós estamos filho, uma hora nós estamos neto. É esse círculo todo. Nesse círculo nós vamos entrando e encarnando, uma hora de uma certa maneira, uma hora de outra, para que a gente possa conseguir ter todas as virtudes e a gente se entender com todos os espíritos. Porque será que alguém aqui não tem nenhum inimigo espiritual ou material? Se nós temos a pretensão, né, de não ter inimigo nenhum, lá no Evangelho diz, isso é pretensão nossa, porque nós não conhecemos o nosso passado, nós não conseguimos ver o nosso passado. Quanto nós destruímos, que ainda tem remorso, que ainda tem ódio, e que nós temos que conquistar, temos que acertar, temos que reparar, temos que recuperar, porque é uma família universal. E se nós só conseguimos fazer isso através da reencarnação, através do entendimento, através da mudança interior, a nossa mudança interna, o nosso crescimento moral, é só dessa maneira, senão nós não conseguimos. Existem espíritos milenares, adversários uns dos outros ainda, e precisam se encontrar para reparar, fazer os ajustes para poderes caminhar para o bem. E não são poucos não, gente. É muito. Que precisam aliar o pensamento ao bem para que possa progredir, acordar e entender que é espírito eterno. Ele entra e sai e não compreende que ele é um espírito eterno. Aqueles espíritos retrógrados que não conhecem Deus, não quer conhecer. E existe muito, não é pouco. E nós precisamos estar em harmonia e em sentimento para ajudar esses irmãos, que são nossos irmãos, necessitados de uma vibração positiva, de uma energia positiva. São aqueles espíritos que enchem as nossas reuniões para vir escutar a palestra do ser material, para poder começar a entender um pouco o plano espiritual. E ele já está no plano espiritual. Ele vem na casa espírita para escutar, para entender que ele não faz parte mais desse corpo físico aqui. É trazido por Deus, concede isso. Deus dá essa oportunidade. Então a gente vê que são grandes os benefícios que a gente pode fazer. Se pudesse amanhã apanhar num golpe de vista a imensidade das relações que ligam uns aos outros seres, para o efeito de um progresso mútuo,
admirareis muito mais a sabedoria e a bondade do Criador, que vos concede reviver para chegardes a Ele. Por isso que nós reencarnamos. Revivemos sempre. Esquecemos por quê? Para aprender de novo, melhorar mais. Cada vez que nós encarnamos e desencarnamos, nós damos um passo na nossa evolução. Quando queremos avançar, mas sempre tem oportunidade. Deus vai sempre nos conceder essa oportunidade de entrarmos na reencarnação para melhorarmos. É a porta, é a escola para que a gente possa aprender. Somos espíritos eternos que temos um Deus bondoso, justo e caridoso, de amor, que nos dá todas as oportunidades que precisamos para nós evoluirmos, que necessitamos para avançar. Tem uma fala de Leon Denis que ele sempre falava: caminhar para cima, para o alto. Por quê? Ele falava isso sempre. Um estudioso da doutrina espírita, um apóstolo da doutrina espírita, e ele falava isso por quê? Porque nós temos que caminhar sempre, mas sempre para o alto, para Deus, né? Então a gente tem que ter essa vontade, tem que conseguir. Uma hora a gente consegue, mas temos que ter aquilo que foi falado: perseverança nessa vontade de melhorar. E eu trouxe aqui, né, alguns exemplos, né, daqueles que fizeram os benefícios e às vezes não foram entendidos. Primeiro foi nosso Jesus, né? Muitos foram ingratos com ele, muitos. Nós temos várias passagens dentro do Evangelho que Jesus, né, fazia a cura e depois aquele era ingrato com ele porque voltava a fazer as mesmas coisas que fazia antes. E Jesus, sempre que fazia a cura, falava: vai e não peques mais, não faça o que fazias. Isso é o quê? Ingratidão, né? Tem uma passagem onde 10 leprosos pediram para que Jesus os beneficiasse com a cura e eles não chegaram nem perto de Jesus. Foi de longe, pediram a Jesus de longe. E Jesus falou uma só coisa para eles: vão e se amostrem ao sacerdote. E no momento que eles viraram e foram, eles foram tendo a cura no caminho, daquelas chagas. Foram tendo a cura do caminho. Eles andando e foram sumindo aquelas chagas. Daqueles 10 leprosos, só um voltou e agradeceu a Jesus. Só um. Porque o resto voltaram a executar aquilo que eles executavam antes. Aí você vê, Jesus, né? Mas ele nunca se preocupou com isso. Porque ele sempre estava fazendo e nos ensinando que nós temos que realizar o bem. Francisco de Assis, né? Fabiano de Cristo, Madre Teresa, Chico Xavier, né? Com a sua bondade, com a sua ternura, com o seu carinho para com todos, né? Aquela paciência, aquela tolerância para com todos. E outro, né? E muito obrigado, que possamos, né, agradecer ao Pai Amantíssimo por este momento, que nós possamos tirar o proveito dessas reflexões e pensar o que nós estamos fazendo com aquilo que podemos dar em benefício ao outro. Será que nossa caridade está sendo orgulhosa? Será que nossa caridade está sendo aquela que não tem interesse nenhum? Qual é a nossa caridade? Fazemos essa reflexão, porque só assim nós vamos nos encontrando, vendo como está o nosso interior, o que nós precisamos mudar para começar a acertar. Que Deus nos abençoe.